Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o José Riso, essa é a Júlia. Nós somos os pais e tutores da Atena, além de nossa filha, é nossa sócia e nossa recepcionista. Ela está passando por um momento muito difícil. Descobrimos que ela está com câncer bem agressivo. Bom, então, gente, eu vou contar um pouquinho da história da Atena pra vocês. Muitos não devem saber, mas a Atena é um cão adotado. Ela veio de 2 famílias até chegar na gente. Após a descoberta do câncer, a gente fez raio-x, a tomografia. E a tomografia era muito importante pra gente saber da onde vinha esse câncer, qual era a origem dele. E ficou muito no escuro, que a gente não descobriu de onde ele vinha. Ele podia estar aderido, ele estava aderido ali no pâncreas, no baço e no fígado. Então não tinha uma origem concreta. A única forma da gente descobrir era através da cirurgia, e a cirurgia precisava ser feita, ela precisava ser aberta pra gente tanto fazer o exame pra descobrir que tipo de câncer que era, como saber a origem do tumor, né? Então, depois de todos esses resultados, foi nos aconselhado que o próximo passo era uma consulta com um especialista, e no caso, um oncologista, né? Bom, o oncologista, ela sugeriu a gente fazer a retirada desse tumor, né? E aí, logo após isso, a gente começou a procura de um lugar pra gente conseguir fazer essa cirurgia, né? Então, nesse meio tempo que a gente procurava um hospital pra fazer a cirurgia dela, ela voltou a apresentar os mesmos sintomas da primeira vez. Ela voltou a ficar prostrada, sem apetite, as gengivas sem coloração. E aí a gente meio que imaginava, pelo que a oncologista tinha falado, que poderia ser o extravasamento ou até mesmo o rompimento do câncer. Bom, fomos correndo pro hospital. No hospital tivemos que refazer alguns exames às pressas, né? No exame de sangue foi registrada uma anemia bem severa. Nesse meio tempo eu já fui fazendo ultrassom. E aí no ultrassom já aparecia muito sangue no ultrassom. Saindo do resultado dos exames da Atena, a gente descobriu no exame de sangue que ela estava com uma anemia. A gente estava preocupado porque dos enjoos, era por causa do tamanho desse tumor, que ele estava pressionando o estômago dela, estava causando uma gastrite. Esse sangue, então, ele estava disperso no abdômen dela, e então ela não tinha outra opção a não ser entrar em cirurgia. E por muita sorte, uma das VETs que estavam lá era uma cirurgiã oncológica, então ela entrou às pressas no bloco. Aí nesse meio tempo que eles estavam preparando o bloco, eles mandaram a gente se despedir dela, porque o risco, né, dela não vencer essa cirurgia era muito grande. Então chamamos avós, tias, todo mundo para se despedir. Foi um momento muito difícil. No meio desse momento muito triste, como a Atena perdeu muito sangue nessa anemia, a gente teve que conseguir às pressas 2 bolsas de sangue. Mesmo sem saber se era compatível, mesmo não fazendo o teste cardiológico. Era a nossa chance de ouro. Então a gente teve que fazer uma correria e buscar essas 2 bolsas que tinha lá em Canoas. Graças a Deus conseguimos essas bolsas. A cirurgia, ela durou em torno de 3 horas e meia. Esse tempo a gente foi pra casa, a doutora já tinha nos avisado que podia nos ligar ou no meio da cirurgia ou no final, caso, né? Ela ligou então no final, graças a Deus, dizendo que a Atena tinha sobrevivido e que ela conseguiu retirar uma boa parte do tumor, mas ele estava muito aderido ao pâncreas, ela teve que remover um pedaço do fígado e que havia outros tumores na cavidade abdominal dela, mas que ela não teve muito tempo para explorar porque a Atena estava muito tempo anestesiada e era muito tempo de cirurgia. Então ela poderia correr mais riscos ainda, então ela preferiu não mexer. Como foi removido, então, parcialmente o tumor, esse tumor foi para análise e a gente teve o resultado depois de umas 2 semanas do que era. Ela apresentou um câncer que se chama hemangiosarcoma. Ele surge nos vasos sanguíneos do cachorro, principalmente do Golden, né? E ele se alimenta praticamente de sangue. Então, ele é muito agressivo, realmente é muito agressivo, ele se espalha bem rápido, ele tem grande... ele pode ser muito metastático, então essa era a maior preocupação. No pós-cirúrgico, a Atena, ela repetiu todos os exames. Os de sangue acusaram novamente anemia, bem grave. Na eco abdominal, tudo certo com o lance da hemorragia, mas ela apresentou um trombo na entrada do vaso. Esse trombo estava impedindo a entrada do fluxo sanguíneo ali pra dentro, o que estava ocasionando uma leve infecção dentro do vaso. Então ela começou com antibióticos bem fortes, e porque a principal preocupação era que esse trombo se movesse e ela pudesse ter uma morte súbita. O próximo passo, então, foi fazer uma consulta com o cardiologista, pra gente saber como é que estava o coração dela e qual ia ser o próximo passo, né? Se ela ia precisar, talvez, tomar um anticoagulante ou não. No exame cardiológico, deu tudo certo, porque normalmente o hemangiosarcoma pode surgir, normalmente ele surge no coração e o coração bombeia a metástase para os outros órgãos, então a gente não encontrou, ela não pode me dar 100% de certeza que ele não estava ali. A Atena apresentou também uma arritmia cardíaca, mas nada muito preocupante a ponto da medicação. A médica, inclusive, falou que poderia ser por causa do pós-cirúrgico. Então no coração estava tudo certo, a única preocupação continuava ser o trombo do vaso. Então o próximo passo foi a consulta novamente com o oncologista, já com o resultado, com tudo em mãos. E aí a Atena se tornou uma paciente oncológica e paliativa. Então ela não tem cura, a gente vai prolongar a vida dela. A oncologista foi a única que nos falou sobre uma expectativa de vida. Então a Atena sem o tratamento ela poderia durar até o fim do ano, ou talvez menos. E com o tratamento ela poderia ganhar de 8 meses ou mais. E sem passar 2 vezes, obviamente, a gente vai fazer o tratamento oncológico.
Bom, gente, a gente tá fazendo essa vaquinha porque realmente os gastos foram muito além do que a gente imaginava na pandemia, em um período muito curto. Então, só ali, só até a gente fazer a cirurgia, junto com aquelas bolsas de sangue, cada bolsa de sangue era R$1.000. Então, só ali até a cirurgia a gente gastou cerca de R$10.000. E tem mais agora as quimioterapias, que vai sair em torno de R$3.500, sem contabilizar esses exames que nós vamos ter que fazer durante todo esse processo da quimio. Então, é por isso que a gente está vindo aqui pedir uma ajuda, pra gente não ter que, em nenhum momento a gente vai hesitar em fazer nada, a gente vai tentar fazer tudo, porque a Atena, ela tá respondendo muito bem, ela tá muito faminta, ela tá muito ativa, a gente tá tendo até que, inclusive, segurar ela, tipo, não condiz a atitude dela diante dos exames, sabe? Então, isso tá nos dando muita esperança, então a gente tá pedindo esse help porque foi muita coisa em muito pouco tempo. Graças a Deus existe o parcelamento, senão... Mas enfim, é por isso que a gente tá vindo aqui pedir essa ajuda pra vocês. A gente vai deixar tudo bem discriminado ali no site da vaquinha. Vamos botar os exames, os laudos, tudo direitinho pra vocês estar a par e saber se a gente vai conseguir ou não aí. Então é isso, pessoal. A gente contou bem por cima, bem corrido, a história dela. Eu quero muito que vocês compartilhem pra todo mundo conhecer a história dela e ver o que ela tá passando. E qualquer valor vai nos ajudar. Qualquer valor, mais simbólico que seja, pra nós vai fazer bastante diferença. E pra Temina também. Também. Valeu.